Hoje, vamos mergulhar na história de um projeto gigantesco, talvez um dos mais ambiciosos do mundo quando o assunto é saúde pública, o nosso Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. E olha, quando a gente fala ambicioso, não é exagero não. Pensa só. O Brasil é o único país do mundo com mais de 200 milhões de pessoas que ousou dizer: a saúde aqui vai ser universal e totalmente pública. É uma proposta de uma magnitude que simplesmente não tem paralelo. Só que, claro, uma ambição desse tamanho traz umas perguntas bem importantes, né? Como que essa ideia tão revolucionária conseguiu sair do papel? E mais importante ainda, na prática, no dia a dia, esse sonho de saúde para todo mundo virou mesmo realidade? É isso que a gente vai investigar. Para a gente entender o SUS de hoje, precisamos dar um passo atrás. Vamos ver como era a saúde antes, conhecer a luta que deu origem a ele, entender como virou um direito e, por fim, encarar a realidade do sistema. Então, vamos começar pelo começo. Antes de existir o SUS, lá na época do regime militar, a saúde no Brasil era uma coisa bem diferente. Era, na verdade, um sistema bem dividido, onde ter atendimento médico não era visto como um direito, mas sim como um privilégio. E essa divisão era gritante, sabe? Funcionava assim. De um lado, quem tinha carteira de trabalho assinada tinha acesso ao IANAMPS, que era o sistema de saúde da Previdência. Mas e o resto? A imensa maioria da população, desempregados, trabalhadores informais, essa gente dependia do quê? Da caridade, de instituições como as Santas Casas. Ou seja, saúde era um benefício para quem tinha emprego formal, não um direito de cidadania. Só que essa realidade começou a ser muito questionada. Lá nos anos 70, em plena ditadura, começou a nascer um movimento social que, olha, ia mudar tudo. O nome dele? Movimento da Reforma Sanitária. Não foi da noite para o dia, é claro, foi uma luta longa. Mas esse movimento foi ganhando corpo até chegar num momento chave. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. E o que ela teve de tão especial? Pela primeira vez, a sociedade civil, gente comum, estava lá, participando, debatendo o futuro da saúde. Foi um marco. E toda essa mobilização desagou direto na nossa Constituição de 1988. E é super importante entender a cabeça desse movimento. A ideia deles era muito mais ampla do que só pedir mais médico e hospital. Para eles, saúde era ter onde morar, era ter saneamento básico, era ter trabalho, educação. Em resumo, saúde para eles era ter qualidade de vida. Uma visão totalmente transformadora. E com a volta da democracia, essa ideia tão poderosa não ficou só no discurso. Ela foi parar na lei mais importante do país, a Constituição. Foi aí que nasceu o SUS que a gente conhece. O coração dessa mudança toda está lá, cravado no artigo 196 da nova Constituição. É um trecho curto, mas que carrega uma força gigantesca. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Pronto. Essa frase, que hoje parece tão óbvia pra gente, foi um verdadeiro divisor de águas. Foi ela que demoliu legalmente aquela ideia antiga de saúde como privilégio e colocou a primeira pedra da construção do SUS. E esse direito foi construído em cima de 3 pilares. O primeiro é a universalidade. Significa que todo mundo tem direito, sem exceção. Pisou no Brasil, tem direito. O segundo é a integralidade. A ideia de que o SUS tem que olhar para a pessoa como um todo, da vacina no postinho a uma cirurgia complexa. E por último, a equidade, que é a busca por diminuir as desigualdades investindo mais onde a necessidade é maior. Beleza, a ideia no papel é incrível. Mas como fazer isso funcionar? De onde viria o dinheiro? E, crucialmente, como garantir que a população participasse das decisões? E aqui vem uma das coisas mais geniais e democráticas do SUS, o tal do controle social. A lei criou os conselhos de saúde. E olha que legal a regra. Metade das vagas, 50%, é reservada para os usuários, ou seja, a população. Isso quer dizer que, no papel, a voz da comunidade tem o poder de ser a maioria nas decisões importantes. E para garantir o dinheiro, foram criados pisos de investimento. Municípios foram obrigados a destinar no mínimo 15% de sua arrecadação para a saúde e os estados 12%. Foi uma tentativa de blindar o orçamento do SUS e não deixar ele depender da boa vontade do governo da vez. Ok, então temos uma ideia revolucionária: participação popular e um financiamento garantido por lei. Parece perfeito, né? Bem, é aí que a teoria começa a esbarrar na dura realidade. A verdade é que o SUS vive uma luta constante para conseguir entregar tudo o que promete. E o grande gargalo do SUS é o financiamento.
Apesar das regras, a participação do governo federal, que deveria ser o principal financiador, caiu drasticamente. Para ter uma ideia do tombo, em 2000, a União bancava 72% dos recursos. Em 2019, essa fatia despencou para 42%, jogando a conta para cima dos estados e municípios. E essa falta de dinheiro, esse subfinanciamento que virou crônico, não é só um número no papel, ele vira problema real. É um efeito dominó. Menos dinheiro significa falta de profissionais, dificuldade para marcar consultas, problemas de gestão entre os postos e os hospitais. Resumindo, os desafios são imensos. O subfinanciamento é a raiz de muitos deles, o que leva a desigualdades enormes entre as regiões, falta de especialistas no interior e as longas e angustiantes filas de espera, que se tornaram um símbolo dessa luta diária pelo acesso à saúde. No fim das contas, a história do SUS é uma história de contrastes. Por um lado, é um dos projetos mais inclusivos e justos do mundo na sua concepção. Por outro, é um sistema que luta todo santo dia contra a falta de recursos e os desafios de um país continental e desigual. A questão que fica no ar talvez não seja se o SUS falhou, mas sim como garantir que aquele sonho lá de 1988 continue vivo e um dia se torne plenamente real para todo mundo.